Porra, eu tô com a fome do caramba, mano. Não tem mais nada pra comer, não? Ah, não vou trabalhar com fome, não. Vou fingir que tô fora do ar, que eu não tô escutando. Fala, meu povo! Vocês estão bem? Mas eu tô com fome. E eu vou ter retorno? Ah, tá aqui. Não. É a caixinha. Ah, é a caixinha. É a caixinha. Fala, meu povo, tudo bem? Como é que estão vocês? Tudo de paz? Tranquilão? Hoje eu vou receber uma das pessoas que pertence ao PIB de Porto Alegre, rapaz. O cara lá que falou, Eduardo Leite, você não vai ser candidato não. Quero você continuar governando o meu estado, Mano Dória. Cadê meu camarada Fabrício? E aí, Cabral, qual é que é? Tudo bem? Né? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. De paz, de paz. Vamos lá pro nosso aí, último Day Trade do ano. Day Trade entra de férias. Ah, é? Ô, coisa boa. Porque eu vou estar de férias, então o Day Trade entra de férias só em janeiro. Vamos lá, vamos lá. Será que temos alguma esperança para ano que vem ou vai ser muita vol, meu Deus? Ah, cara. Ano de eleição, né? É. Ano de eleição. Normalmente. Vamos lá começar pelo dólar, por favor? Bora. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Isso, por favor. Deixa eu só ver onde é que é. Aqui, ó. Pronto. Tá na tela? Só vê o dólar primeiro, por favor. Vou botar o mini índice aqui. O mini dólar, aliás, perdão. Aumenta um pouquinho. Então vamos lá. Então, temos o dólar em lateralização, gente. O dólar tá bem... Já é um ativo difícil de a gente entender alguma tendência, né? E agora, mais do que nunca, a gente está vendo ele tentando estabelecer uma altinha aqui nessas últimas semanas. A gente está vendo alguma aderência nele, né? Mas é difícil bater o martelo porque ele está trabalhando dentro desse range de 5,80 e na faixa ali dos 5,90 ao longo desses últimos meses, tá? E a gente vê que agora o dólar está perto dessas últimas resistências, né? Resistências marcadas em março, abril desse ano e também em outubro do ano passado. Então está numa situação bem difícil, porque apesar da tendência de alta do dólar, está chegando numa zona onde os vendedores tendem a dominar a situação. Então fica aquela, né? Fica um paradoxo de informações. Tendência para um lado, mas perto de uma resistência significativa. Cara, eu estou simplesmente de fora aqui, tá? Não boto minha mão no fogo nem por comprador, nem por vendedor no dólar. Se principalmente no momento que ele está, né? Exato. Ele está no processo de decisão, então, assim, se vai continuar lateral ou se rompe, né? Perfeito, perfeito. Se o dólar sentir esse patamar dos 5.800, e o que é sentir nesse caso, né? Para mim, o sentir seria o dólar cair até aqui embaixo. Para eu ter uma noção de que ele está realmente dentro desse processo de lateralização e a gente poderia então assim esperar o dólar mais para baixo, né? Teria que perder esse último fundo, teria que frustrar a tendência de alta. 5,40? E para isso acontecer, sim, exatamente, 5,40. Teria que cair 5% para a gente considerar o dólar voltando lá para os patamares dos 5. Então, ou romper os 5,80, né? Para daí, se nós tivermos o rompimento desse patamar aqui, eu acho difícil o dólar se segurar nessa faixa aqui dos 6, cara. Tá, mas uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez. Fechou. E o índice, por favor? Bora lá. Bom, Cabral, então a gente está tendo um ano negativo, né? A gente veio de 5 anos em alta. Ano passado parecia que ia ser aquela coisa e no final das contas fechamos 2020 positivo. E é o primeiro ano que a gente está fechando negativo desde o início do fundo em 2016 do Ibovespa. Tá? Então seguimos dentro de uma primária de alta, importante a gente mencionar isso, né? No gráfico semanal, o Ibovespa está numa tendência primária de alta
Isso a gente consegue conferir pela média móvel de 200, né, que tem um peso bastante significativo. Então, desde o momento que o Ibovespa fechou lá acima da média móvel de 200, nós não tivemos ainda a perda dela e assim está sendo. Tá? Por mais que nós tenhamos aqui, vamos voltar para o gráfico anual, né? Por mais que nós estamos tendo um ano negativo, a princípio ele está dentro de uma distribuição normal, né? Dentro da normalidade, a gente pode dizer dessa maneira. E então, se a gente olhar para o semanal e entender que ainda está dentro de uma primária de alta, cara, eu ainda estou otimista, bastante otimista para o mercado. E falando, agora pegando aqui o gráfico diário, né? O gráfico diário ele está com toda a cara de produzir uma tendência de alta, gente. Tá? A gente está falando desde o dia 2 de dezembro, que desde o início do mês, a partir dessa barra, o Ibovespa ele mudou completamente a cara dele, certo? Então, cara, a julgar pelos próximos dias, tá com toda a cara do Ibovespa subir. E a gente tem aquele ralizinho de Natal, né? A gente vai ter a semana que vem, a outra semana, semanas mais curtas, 4 dias de pregão, mas está com toda a cara do mercado romper os 109 mil pontos e fazendo isso, entrando em uma tendência de alta. Finalmente, né? Depois de 6 meses caindo, basicamente o Ibovespa está sinalizando reversão. Tá ficando bonito isso aqui, Cabrão. E tem algum ponto para olhar, para mostrar, confirmar essa alta? Que tá meio que lateralizou uns 5 dias, né? Tem um intervalozinho aí. Exatamente. 5 não, uns 6, eu tô achando 7. boa. Eu, de certa maneira, eu acho boa essa correção, porque correções longas sinalizam maturidade, né? Quando a gente tem uma correção muito curtinha, é muito fácil o mercado frustrar. E quando o mercado consegue lateralizar bem nessa faixa aqui dos 109, 110 mil pontos, onde nós já tivemos teste de fundo aqui, né, que o mercado conseguiu inflexionar por bastante tempo, depois bateu aqui de novo, depois rompeu e depois testou como resistência, a gente vê que é um patamar claramente muito importante, né, onde nós tivemos diversos testes e diversos momentos de inflexões significativas, né, ou seja, os preços eles conseguiram flutuar bastante para cima ou para baixo a partir dessa faixa. Então, se o mercado conseguir fechar acima do 109, esse vai ser para mim o gatilho de que ele entrou em tendência de alta e aí é para continuar lá para janeiro, né? Porque se a gente for olhar as estatísticas, janeiro, desde 1995, é o mês mais forte da Bolsa. Tem média superior a 11%, assim, ó, ganha de disparada de todos os meses da Bolsa. Então, se em dezembro nós tivermos fechamento acima do 109 e com a estatística favorável a um janeiro forte, cara, a gente vai estar vendo um alinhamento super interessante dentro do nosso mercado. Fechou, meu amigo. Fechado. Vamos tomar essa tendência de alta, né? Todo mundo ficar feliz aí. Tomara. Vamos lá ver ações? Bora. BMG, por O que a favor. galera tá pedindo? BMG. BMG. Pô, BMG agora tá subindo mais de 9%, né? Um pouquinho mais, é uma das maiores, é a maior alta do dia. E BMG tá fazendo aquilo que a gente quer ver no Ibovespa. Olha só, um cenário muito, muito parecido. Nós tivemos uma perninha de alta e agora, esses últimos dias, a lateralização no que era uma zona, e ainda é, né? A gente só vai saber se é a zona de suporte no final do pregão. Mas tudo indica que o mercado vai conseguir marcar um pivô de alta. E olha que coisa bonita, cara. A gente tem uma barra de muita força compradora. O volume chama muita atenção, né? O número de negócios ele vem acompanhado do volume. Então é muito importante a gente ter não só bastante dinheiro, como bastante gente entrando no papel. Bandas de Bollinger abertas a partir do candle de hoje. Isso significa o quê? Significa que o mercado está expandindo. Quando as bandas estão fechadas, significa que o mercado está contraindo. E na primeira abertura das bandas, isso nos passa uma ideia de expansão. O que é expansão? Direção. BMG está revertendo com um sinal super importante, né? Desde a marcação do topo de junho, BMG não conseguia marcar um pivô de alta e nem um sinal de compra tão forte quanto o de hoje. Tá? Então essa aqui é uma das melhores bases que a gente está tendo por dia. A questão toda é ver se ela está cara, né? Pô,
será que vale a pena a gente comprar aqui na segunda-feira esse papel no acionamento dessa barra, nos 13,43? A minha resposta é sim, tá? Minha resposta é sim. Porque por mais que seja uma barra cara visualmente, se a gente olhar aqui para os números, né, a gente vê que a barra tem 30 centavos, que está extremamente condizente com a volatilidade do papel. O True Range, que é um indicador que mede, um dos indicadores que a gente usa aqui para medir a volatilidade do papel, está em 15 centavos. E eu aceito um stop de até 2 vezes o True Range, ou seja, 30 centavos. Então a barra tem exatamente o stop máximo aceitável, o que me faz entender que é uma bonita barra para segunda-feira. Tá? Gosto demais desse sinal. Fechou, meu amigo. E vamos ver Pomo 4, por favor. Pomo 4, bora. Pomo 4, segunda maior alta do dia, né? 7,70 agora. E a gente também tem um cenário de abertura das bandas, o que também é muito bom, né? Quando as bandas estão estreitas, elas se abrem. Isso me chama muita atenção, porque o mercado pode estar, a partir dali, marcando uma grande movimentação, ou seja, uma grande tendência. Mas, no caso específico da Marco Polo, não dá para negligenciar o fato de que o papel está batendo no topo de novembro, está batendo no topo de outubro e também ali perto da máxima de setembro. Então nós temos uma região significativa em torno dos R$3 que o mercado inflexionou pelo menos 3 vezes, né? Então é uma faixa, historicamente falando, que nós temos entrada de pressão de venda. Tá? Repara que aqui, ó, nesse dia, lá no final de setembro, nós também tivemos um sinal super bonito em Marco Polo. O papel deixou aqui nesse momento, inclusive, um sinal melhor do que o de hoje, na minha percepção. Tá? A gente teve um belo pivô, a gente teve um candle limpando aqui a máxima das últimas 40 barras, também com volume, também com a abertura das bandas, mas frustrou. Então, se esse sinal que estava muito mais limpo, muito mais claro, frustrou, eu fico com o pé atrás de entrar nessa barra. E além do mais, né, utilizando o mesmo conceito do tamanho de stop, o trend aqui da Marco Polo está em 11 centavos, então eu aceitaria 22 centavos de stop. Olha só, gente, olha o tamanho da barra. Eu tenho aqui uma barra de 29 centavos, né? Se eu pegar 7 de 22, é quase 1/3, 1/3 a mais do máximo que eu aceitaria. Então, é um stop caro, né? E numa região com vendedores, eu prefiro ficar de fora. Por mais que possa ser uma barra que gere lá uma tendência, eu prefiro esperar então essa tendência acontecer e mais para frente buscar um stop mais adequado, já numa zona sem resistência, né? Daqui a pouco o Marco Polo consegue fluir e deixa um novo sinal lá nos 13,20, não tem problema, cara, a gente paga mais caro por isso, contanto que esteja limpando as resistências e também com um stop mais barato do que esse sinal. Tá? Então aqui eu dou uma segurada. Fechado. A Vale, por favor. Olha só, Cabral, a Vale para mim é um dos grandes responsáveis do porquê o mercado está com essa cara de reversão. Tá? O grande cara aqui, que está puxando, né, o Ibovespa, está dentro desse índice, que é o índice de materiais básicos. E nós temos aqui dentro Vale Siderúrgicas, tá? Vale e Siderúrgicas. Outros papéis também, mas são esses papéis dentro desse setor de minério que está fazendo os preços, ou melhor, o índice Ibovespa reverter. Tá? Então, gente, o índice de materiais básicos, vamos pegar o gráfico anual, está subindo 15,48%. Muito diferente do índice Bovespa, que está caindo quase 10%. Então, tu vê como esse setor está forte. E a Vale está nessa batida. Né? A Vale esse ano está subindo 7% nesse momento. E a gente vê que ela já começou uma reversão, começou ainda em novembro. Né? Nós tivemos aqui uma divergência bem marcada, bem bonita. Batemos bastante a tecla nisso. E agora o papel está conseguindo efetivamente subir. Para quem não pegou a Vale, eu entendo da seguinte maneira. Cara, segura. Né? O mercado já subiu um pouquinho aqui e agora está chegando também numa faixa de resistência, que está ali na faixa dos 82. Então tu vê que as coisas começam a fluir, né? O Ibovespa está ali numa faixa de resistência, a Vale também. A Vale tem um peso bem grande no Ibovespa, então seria natural a gente observar a Vale rompendo e, por consequência, o Ibovespa rompendo.
Tá? Então, como a Vale está muito perto da resistência, eu não faço nada agora. Para quem está dentro, mantém a posição comprado. Também não tem nenhum sinal que esteja indicando que a Vale vai parar de subir. Tá? Não tem. Hoje a gente está vendo um doji aqui. O gráfico semanal a gente está em alta, 5,60. Mas, olha aqui, média móvel de 21. Tá? Zona de resistência, topo de outubro, média móvel de 21. Então, tem que ter prudência agora. Rompendo os 82, aí sim, daria para repensar em novas posições. Tá? Então, momento de atenção aqui. Bom para quem está dentro e para quem está de fora, segura e espera um sinal acima dos 82. Fechou. Igual, por favor. Ó, Goal, então tá dentro dessa perspectiva do índice de materiais básicos, né? Goal também tá nessa faixa importante dos topos de julho e agosto, no caso dela. Se a gente pegar aqui o gráfico anual, ela tá subindo e tá subindo muito bem. Então repara como esse setor tá forte, né? Siderúrgicas e Vale, novamente falando. A Goal fez um sinal no início do mês. Na verdade, o setor inteiro fez o sinal no mesmo dia, foi lá no dia 2, tá? E aqui foi a entrada. Tanto, a gente pegou Gerdau, eu estou posicionado no Gerdau, para mim, dentro desses papéis, Gerdau é a mais forte. Mas a Goal, claro, acompanha naturalmente, né? Então, aqui foi o sinal, e a partir daqui eu entendi que valia a pena se expor no papel, e a partir daqui o papel está fluindo. Nesses últimos dias, olha só, gente, se a gente observar aqui o movimento, não está indo para lugar nenhum. Né? Conseguiu fluir nos primeiros dias, nos 4, 5 primeiros dias, e depois disso, houve aqui um movimento um pouco mais errático, né? E não é por coincidência que o mercado está se segurando aqui nos 12,30. Quarta-feira, a Goal deixou este sinal aqui, que é um sinal de força, porque o mercado no intradiário tentou cair, né? Na verdade conseguiu cair, deixando essa sombra inferior, mas os compradores conseguiram retomar e retomar muito bem. Então esse sinal aqui é um sinal importante, porque ele é um sinal que testa a média rápida, marca o fundo no papel e a partir daqui a gente deveria ao menos estar vendo o papel conseguindo dar continuidade na alta. Então se essa barra ela é importante para a tendência de alta, mas ela não consegue dar segmento nas altas, significa que o papel entrou no momento de fraqueza, certo? Então atenção para o seguinte, se os vendedores conseguirem trazer os preços para baixo dessa mínima aqui, vai embolar, tá? E aí pode ser até um argumento para ajustar stop para quem está dentro da posição, sair a partir dali. Então esse é o ponto de vista para quem está dentro. Continua dentro, mas fica atento à perda mínima de quarta-feira. Para quem está de fora, entendendo que a gente tem uma resistência nos 12,30 e que a gente tem uma lateralização aqui, naturalmente é esperar o rompimento dessa resistência para daí pensar em tomar uma posição. Se isso acontecer, cara, tem caminho livre até os 13,80. Então a gente estaria falando, né, caso acontecesse o sinal, estaria falando de uma boa relação risco-retorno. Então não precisa ter pressa, porque por enquanto é congestão, nada a se fazer, quem está dentro fica dentro, quem está de fora aguarda o sinal. Só uma dúvida, você falou dessa sombra aí há 3 pregões atrás. E esse martelo do lado te diz algo? A lado direito. Que ameaçou, mas no final ficou pequenininha. Ou não te diz nada? Só para saber, é uma dúvida, Cara, eu costumo dar pouco peso para candles que têm pouca amplitude. Né? Entendi. Então, porque candles de pouca amplitude, eles, na minha visão, eles não têm força para nenhum dos dois lados. Né? Só para entender, né? O que eu julgo um candle de pouca amplitude? Que eu gosto de ter números para me amparar nos conceitos, né? É um candle com uma volatilidade inferior a um true range. Então, um candle que tem menos de 42 centavos, eu julgo um candle fraco, e aí ele entra esse aqui tem 20 centavos, né? Então ele está na metade da volatilidade. Então, esse é aquele pregão que não fede nem cheira, sabe? Não faz diferença na minha forma de ver para a tendência, para retomada ou para reversão. É simplesmente um pregão que vai ser esquecido logo, logo. Entendi, fechou. Fechado. Agro 3, por favor. Agro 3, vamos ver.
Agro 3. Bom, vou pegar do macro para o micro, né? A gente pega esse papel no gráfico mensal e vê a potência desse papel nos últimos meses. Cara, impressionante a tendência que a Agro vem fazendo, respeitando assim, ó, categoricamente a média móvel de 21, corrigindo em alguns meses, mas retomando assim que a média é testada. Então a inércia desse papel tá super interessante. Eu entro no semanal, também as correções são pequenas. Fica claro aqui que a gente está numa correção, né? O papel está embolado e a gente vê que ele está fazendo aqui. A gente até poderia entender uma contração, porque olha só, nós temos topos mais baixos e fundos mais altos, tá? Quando nós temos isso, nós temos um processo de contração. Se o papel está contraindo, significa que as pernas estão cada vez menores. E quando o mercado começa a contrair tão forte, significa que ele está se preparando para dar uma porrada para algum dos lados. Que nem uma mola, né? Quanto mais a gente aperta uma mola, no momento que a gente solta, mais forte essa mola tende a se expandir para algum dos lados, no caso do nosso mercado. Então eu poderia pensar da seguinte maneira. Poderia pensar em comprar o papel, né, já que, interpretando a contração, está perto de suporte, então provavelmente ele chega aqui numa zona de resistência. Poderia pensar num tradezinho curto aqui. Mas eu, sinceramente, olhando o diário e percebendo que a gente não consegue estabelecer tendências muito longas, né, e cada vez mais curtas, na verdade, eu fico com o pé atrás de tomar alguma posição aqui na Agro. Eu prefiro não fazer nada nela. Claro que se fosse para pensar em alguma coisa, eu faria a compra, mas eu acho que está meio bagunçado demais e não está encaixado o suficiente para eu considerar alguma entrada aqui, tá? Então, Agro, eu fico de fora. Prefiro assim, até porque não tem um stop bom aqui, não tem sinal bom, então eu fico de fora, cara. Vamos lá, uma posição que estão pedindo uma ação que é uma posição relevante na minha carteira, BPAC. Como é que estamos de BPAC? BPAC. Vamos lá. Fazer o ajuste aqui. Show. Cara, BTG, vamos lá, gráfico anual caindo 2%. Tá ok ali, tá na média. Como é que tá o gráfico semanal? O gráfico semanal tá naquele período, tá naquele momento em que a gente tem a média de 21 para um lado e a média de 200 para o outro. Ou seja, tendência primária apontando para cima, nesse caso, e tendência secundária apontando para baixo. A tendência primária, como ela tem mais candles, ela tem mais peso, tem mais inércia, e, portanto, entre as duas, a gente fica com aquela que tem mais peso, que é de 200. Tá? Aos poucos, eu estou vendo aqui no diário que BTG está querendo reverter. A gente veio observando o papel dentro desse ciclo de queda, produzindo zigue-zagues descendentes. O papel não conseguiu romper topo, né? Vinha sempre respeitando os últimos topos, sempre produzindo fundos mais baixos. E pela primeira vez agora, eu tenho um zigue-zague ascendente em BTG. Isso aconteceu no dia 10. Tá? Então, essa barra aqui, ó, a barra do dia 10, mudou completamente o cenário de BTG. O papel vinha respeitando a média móvel de 21, né? E com essa barra rasgando a média e com força e volume, cara, a tendência de baixa vai para o ralo e agora a gente deve estar vendo uma tendência de alta. É isso que esse candle sugere. Tá? E ainda mais assim, ó, depois do mercado ter tentado cair, gente, olha só, nós tivemos o teste do suporte aqui, isso aqui é um pivô de alta, tá? Nós tivemos o teste do suporte, que é a cabeça do pivô, e o mercado conseguiu acionar e tá tentando produzir novas máximas. Tá com dificuldade, né? Mas a sugestão é para o papel entrar numa tendência de alta, certo? Se fosse para pensar em comprar aqui, poderíamos pensar assim. O acionamento aconteceu ontem e tá no preço aqui, tá? 22,65, o stop ficando abaixo dessa mínima e o papel tem fluidez no diário para pelo menos chegar nos 27,50. Só que daí tem um ponto. Se BTG conseguir chegar nos 26,50, né? Eu falei 27,50. 26,50. Se o papel chegar nos 26,50 pelo diário, a gente vai estar vendo o que no semanal? Fechamento acima da de 21. Então, se BTG consegue entregar essa pequena parcela do diário,
e isso se traduzir em bons movimentos no semanal, talvez nós estejamos vendo aqui uma reversão no semanal também. Então é aquela história, né, de uma pedrinha que a gente larga no lago, começa a formar ondinhas, e aí, dependendo de onde a gente for ver, tem grandes ondas lá no final das contas. Que é isso, começa no diário, vai para o semanal e eventualmente pro mensal. Eu gosto de BTG, cara. Eu gosto do BTG. Para mim é uma então boa tá dando respiro aí, depois de eu ter dado uma boa apanhada. Tá voltando a respirar. Podemos... ainda respira por aparelhos, mas já tá respirando, né? Mas tem já tá esperança do respirando, paciente sair vivo, né? Meu camarada, descompartilha, por favor, que eu tenho que passar o plantão. Pera aí, deixa eu ver aqui como é que eu faço agora, cara. Interromper compartilhamento. Meu Deus. Aqui. Acho que foi, né? Foi. Então, meu amigo, como é que te achamos, por favor? Sim, Cabral, para o pessoal me conhecer um pouco mais, pode ir no site da LS, que é ls.com.vc, ou aqui dentro do meu canal no YouTube. Fechou. Então, meu amigo, comemora Natal para evitar de fazer vexame. Você comemora? Comemoro? É. Então, Feliz Natal. Comemoro. Bom 2022. E até ano que vem, se Deus quiser. Muito obrigado por hoje. Eu que agradeço, Cabral. Para ti também, cara. Um ótimo Natal e um feliz ano novo. Vamos que vamos. Bom 2022 para todos nós, né? Muito obrigado. Um grande abraço, meu camarada. Valeu. Então, esse foi o último Day Trade do ano, meu povo. Então, o Day Trade agora só volta 17 de janeiro. Até lá, nós vamos ter uma sequência de 18 programas chamados Cenários, que eu já gravei 14, ainda tem 4. 2 vão ser ao vivo, de segunda e terça vai ser ao vivo. E quarta, quinta gravado, uma sequência aí que eu falei com o pessoal de saúde, de shopping, macroeconomia, internacional, construção civil, utilidade pública e vários temas. Espero que vocês gostem, mas segunda eu ainda estou aqui, só o Day Trade que se despede e voltamos apenas em 2022. Então, um grande abraço para vocês e até o ano que vem pela visão do Day Trade.